E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje estamos aqui em Valinhos, doutor Otávio, é isso? Isso, Valinhos. Estamos aqui em Valinhos com o doutor Otávio, que é advogado e também sócio da TriXBit. E hoje nós vamos falar sobre o mercado, mas também sobre uma parte que é a parte jurídica que poucos falam. Então, primeiro eu queria agradecer o senhor por estar aqui me recebendo. O senhor abriu um espação na agenda aí pra gente, então muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço você, Júnior, e a Webitcoin também. Primeiro, para o pessoal que não conhece o senhor ainda conhecer, queria que o senhor falasse um pouquinho da carreira do senhor. O senhor é advogado e hoje é sócio da TriXBit. Mas fala um pouquinho antes da gente entrar nas criptomoedas, um pouquinho do senhor, por gentileza. Então, eu sou advogado por formação, fui advogado do escritório Demarest Almeida. Em 98, fundei o escritório de Paula Santos, né? Hoje nós atuamos com grandes empresas dentro do mercado formal. A criptomoeda para mim é uma grande paixão, né? Como é a área de tecnologia. Então, desde 2015 eu já venho procurando me aprofundar em conhecimento a respeito dessas questões, né, dos criptoativos, e fizemos alguns pareceres jurídicos relativos a esse tema especificamente, o que me proporcionou conhecer bastante gente, incluindo vocês, né, e o Sancler, que hoje é um dos acionistas também da TriXBit. Antes da Triex, o senhor atuava só aqui no escritório do senhor? Sim. Inclusive, vou até mostrar aqui para a galera que, se por acaso não conhece, acho meio impossível. Aqui é o escritório do senhor, então, né, de advocacia. Então, o senhor atuava só aqui, antes de mexer com o Bitcoin? Sim. Eu tive um cliente que acabou tendo problemas aqui no Brasil na empresa que ele detinha, né? Ele acabou vendendo tudo e indo para o exterior. Passaram-se alguns anos e ele resolveu novamente me procurar e me explicar sobre os criptoativos, né? O senhor lembra o ano que foi? Isso foi em 2015 para 2016. Até então o senhor não conhecia nada de criptomoeda? Não. Ele me veio com uma conversa bastante desafiadora, até, né, para um advogado, né? Falando que ele tinha uma coisa maravilhosa que se chamava Bitcoin, né? E que era possível você fazer aquisições e ter lucratividade com isso, né? Aí eu perguntei um pouco mais a fundo para entender o que era. Ele falou que era uma criptomoeda. Eu falei, bom, primeira pergunta do advogado, né? Qual que é o lastro, né? Aí ele falou, não tem lastro, mas eu vou te explicar melhor. Eu falei, não, por favor, não me explique, que é capaz de você me convencer, né? E continuamos amigos, né? Acabei prestando mais alguns serviços para ele aqui no exterior e passaram-se mais um ano e pouco, ele retornou e falando que havia constituído uma empresa em Macau, né, que é uma área administrativa da República Popular da China, né, e que lá ele já tinha corretores para a aquisição, né, de criptoativos e tudo mais. E pedia para que eu fizesse um parecer legal do que eu achava das criptomoedas até então no mercado, né? E eu era totalmente leigo em relação a isso. Ficamos 4 meses aí estudando para derivou um parecer legal que acabou sendo publicado na SEC. E a busca do senhor foi do zero, né? Sim, totalmente. Né? E foi parar lá na SEC? Na verdade, eu comecei pedindo para o meu filho, né? Que ele ainda brincava no computador e ele sabia o que era Bitcoin, né? Infelizmente, ele não manteve lá os ativos com ele. Aí, daqui do Brasil, o senhor fez tudo e foi parar lá na SEC. Como é que foi isso? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Sim, esse parecer foi publicado na SEC e aquela época
Nós chegamos a uma conclusão que é muito pessoal nossa aqui, que esse ativo digital não era ativo financeiro, né? Também não era um ativo imobiliário, né? Na verdade, o nosso conceito é que ele se parecia muito mais com um meio de pagamento, né? E nessas condições serve, né? O serviço que ele presta é de troca, né? Então você pode trocar o ativo digital por outro ativo digital, você pode trocar o ativo digital por um serviço, você pode trocar o ativo digital por um produto, né? Eu entendo hoje que é uma nova classe, né? De ativos, né? Que a grosso modo ela define da seguinte forma, né? Tá? Que ativo digital seria uma natureza, né? E a criptomoeda, o criptoativo seria uma espécie disso daí que ascendeu, né? Com algumas peculiaridades, né? Que é quantidade definida, né? A circulação por via de mineração ou não, mas que ela seja circularizada, né? E ter a imutabilidade e a possibilidade de você verificar a cada tempo, né, a existência daquele produto sob a sua guarda, né? Tá? E o que eu achei mais interessante é que assim, o senhor estudou do zero e ficou tão bom ao ponto de parar na SEC. E no decorrer do tempo, o senhor foi confirmando que o raciocínio do senhor estava certo. A gente estava até comentando antes de gravar que o senhor, opa, saiu essa notícia, um gol para mim. Então o senhor foi vendo que o raciocínio do senhor estava correto, né? Na verdade, quando você, eu acho que inicia qualquer tipo de trabalho sem nenhum vício, né, anterior, que já acaba contaminando a sua ideia, acabou sendo muito melhor para a gente, né? Porque nós seguimos uma tendência que não era a normal do mercado, né? Então, eu acho particularmente que o mundo virtual não deve se confundir com o mundo real, né? E o caminho de intersecção entre eles, né, tá, é como atravessar um espelho, né? A hora que você atravessa para o mundo real, você deve se sujeitar àquilo que regulamenta o mundo real. E, ao mesmo tempo, quando você passa ao mundo virtual, você tem que fazer o máximo para também não interpelar negativamente aquilo que foi ali concebido, né? Tá? Como o white paper de Satoshi Nakamoto, né? Que até hoje não se sabe se é uma pessoa ou uma legião, né, de pessoas, mas é um conceito bastante interessante que deve ser seguido, né? Então, eu acho que imutabilidade, o anonimato, a possibilidade de você circular com esse ativo, né, independente de fronteiras, né, deve ser seguido, né? E ao mesmo tempo, quando você vai liquidar ou adquirir, você necessariamente está no mundo dos vivos, né? E como tal, você deve seguir aquilo que a realidade que nós vivemos hoje segue em cada uma das jurisdições dos países onde o qual você esteja domiciliado. Maravilha. Doutor, agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque muitas pessoas ainda têm receio do Bitcoin, muitas pessoas não conhecem a fundo. O Bitcoin, as criptomoedas, são ilegais, são legais? O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Perfeitamente legal, né? Não existe nenhuma restrição em você as tê-las, né? Porque não tem nenhuma ilegalidade na relação da posse, né? O que existe, como tudo, né? Então, esse copo de água, por exemplo, aqui, que é do escritório, né? Se a hora que nós terminarmos a entrevista você o colocar no bolso e sair daqui, sem você permissão alguma, está cometendo, na melhor das hipóteses, um furto de uso, né? Tá? Mas tecnicamente o copo não tem nada de ilegal, né? Tá? Agora, se você resolver com esse copo que você furtou, tá, atacar o motorista do Uber porque ele não quis te levar no local correto, né? Não é o copo que é o detentor do crime, né? É a pessoa. Então, ter Bitcoin, perfeitamente legal, isso já é pacificado, certo? Eu acho que é uma questão que já se virou página, né? Banco Central, CVM,
todas as instituições reguladoras brasileiras e até no exterior, nos países que efetivamente têm uma legislação, por mais rígida que seja, aceitam o criptoativo como permitem que você tenha posse, né? Inclusive na China, até recentemente teve essa notícia, né? Então, nada de ilegal, perfeitamente normal você os ter e saber o que fazer com eles, né? Isso que é o mais importante. Bom, então eu adquiri os bitcoins, eu investi, eu comprei para guardar. Como que eu declaro isso? Eu tenho que declarar os meus bitcoins? Como é que funciona essa parte? Bom, vamos falar aqui especificamente do Brasil, né? Que eu acho que é o que mais interessa nesse primeiro momento. Mas em 2012, em uma consulta à Receita, falaram que não era necessário você declarar esse tipo de ativo, né? De 2013 a 2016, né, a Receita soltou uma circular dizendo que você poderia declarar, né? E declara como outros bens e direitos, certo? Tá? Isso confirma que não é ilegal, senão não poderia ser declarado. Com certeza. Tá? Agora, uma notícia. Em 2018, exercício 2017, a Receita já tira o pode e põe o tem que, né? O deve, né? Tá? Então, você é obrigado a declarar os seus ativos digitais, né? Mesmo porque quando você vai se desfazer deles, né, eventualmente você vai ter ganho de capital. E esse ganho de capital deverá ser tributado também na sua declaração. Ah, legal. Então, assim, eu fiz lá o meu investimento, eu tive um retorno e eu vou sacar isso para reais na minha conta bancária. Okay. Como que é o relacionamento do banco com esse mercado? Como que ele enxerga esse mercado, na visão do senhor? Tem algum tipo de concorrência? Não. Eu acho que é uma basófia definir que as instituições financeiras temem o ativo digital como uma forma de substituição das suas atividades. A verdade é que os bancos têm capacidade de gerar resultado em qualquer situação. E ninguém melhor do que eles, que são ávidos por tecnologia, né, principalmente aqui no Brasil, de criarem institutos que possam fazer as corretagens em tempo recorde, né? O que nós demoramos 1 ano e meio para poder gerar em termos de plataforma e tecnologia, certamente um banco de bom porte aí conseguiria fazer isso daí em 2, 3 meses. Então, os bancos, eles têm outra preocupação, que é a manutenção da continuidade da atividade, né? O Brasil, nos passados, assinou algumas convenções com outros países, né, no sentido de coibir a lavagem de dinheiro, aquisição de armas, terrorismo, etc. Tráfico de pessoas, coisas. E isso daí se materializou com o COAF, né? O COAF é uma instituição, certo, que tem o dever de obrigar as instituições financeiras a informarem qualquer tipo de atividade suspeita, né? E os bancos, na eventualidade de não cumprirem essas determinações, correm o risco de até, eventualmente, como uma punição mais grave, de perder a concessão da atividade, né? Então, vejam que em um indivíduo, né, o banco vai consultar quando você recebe um valor mais alto para saber do que se trata. Quando você começa a receber valores pequenos, mais recorrentes, também ela vai verificar, né? Agora, como a criptomoeda, né, erroneamente foi considerada um caminho para poder se lavar e esconder dinheiro, né? Mas é tudo por uma questão de cubagem, né? Então você pega lá, 10 milhões de reais, é um espação. 2 milhões de dólares, que representa esses 10 milhões de reais, é menor quantidade. Você pegar 10 milhões de reais em diamantes, menor ainda. Se você pegar 10 milhões de reais em Bitcoin, carrega na cabeça,
né? Não precisa nem de Ledger, nada. Sim. Né? Se você tem uma chave privada, o seu código está com você. Então, os bancos entenderam que esse tipo de atividade concorreria para a suspeição. Certo. Né? Então, qualquer empresa que seja uma corretora que atue nesse ramo de receber dinheiro, né, e converter isso daí em criptoativos, né, ela tecnicamente já está configurada como suspeita à operação. Então a empresa tem que ser muito bem regulada, ter todos os acessos disponibilizados. Hoje, não sei se você sabe, mas a Antex passou por uma auditoria de uma das Big Four, né? Nossa, exatamente para poder definir a regularidade da atividade. Fizemos uma consulta formal à Receita sobre o caminho fiscal que operamos dentro da E isso da traz segurança para todos, para a empresa, para quem está investindo. Sim, principalmente para o cliente. Tá? Principalmente para o nosso cliente usuário, que hoje tem várias opções no mercado, e uma delas, que é a mais simplória, é adquirir esses ativos, certo? E aguardar a sua valorização orgânica, né? Tá? Mas mais do que isso, né? É começar a aprender que é possível, com um pequeno valor, certo? Gerar valores suficientes, certo? Para a manutenção dele do dia a dia, né? Digamos que um rapaz que trabalhe, estude, né? Tá? Em vez de ele ficar às terças, quartas e quintas tomando cerveja depois da faculdade, ele gaste 2 horas dele na plataforma, certo? Fazendo operações de arbitragem, né? E de um valor relativamente pequeno, 2, 3 mil reais, ele conseguir gerar 400, 500 reais mensalmente, certo? Que provavelmente seja o suficiente para ele custear boa parte do seu curso superior, ou mesmo especializações ou mestrados, né? E eu acho assim, ter entrado nesse mundo é uma forma de eu devolver também à sociedade, né, aquilo que ela me privilegiou. Que legal, isso é muito bacana. E então, só para deixar ainda mais claro, se alguém teve algum problema com o banco, teve alguma conta encerrada, não foi necessariamente por causa do Bitcoin, só porque mexeu com o Bitcoin. A questão é um pouquinho mais a fundo. É acesso, né? Como que veio o dinheiro, com a forma que ele se operou, né? Veja que os bancos não têm o menor interesse em coibir a atividade, né? Empresas hoje, corretoras que têm liminares, né? Eu não tenho conhecimento de que os bancos tenham criado mais algum tipo de desconforto para eles. Pelo contrário, né? Eles já estão protegidos, tá? Por força do privilégio que aquele cliente tem em manutenção da sua conta e atividade, né? Doutor Otávio, eu queria falar um pouquinho sobre fundo de investimento. Algum banco ou alguma instituição pode abrir um fundo de investimento em Bitcoin no Brasil? Não. A princípio houve uma liberação pela CVM em uma última circular a respeito desse assunto, definindo que corretoras poderão adquirir papéis no exterior, tá, que tenham garantia colateral com os criptoativos, né, desde que elas tenham feito o dever de casa de verificar se a custódia desses criptoativos em outras corretoras ou exchange, né, possa ser observado e verificado a existência, né. Dessa forma, tecnicamente, você está adquirindo o criptoativo, né? Tá? Mas não está tendo o poder de guarda direta deles, né? Tá? Isso daí é possível, então, você gerar um fundo nessas condições, né? Tá? Lembrando que quando eles falam de papéis no exterior, não quer dizer que a corretora que detém a custódia desses criptoativos não esteja aqui no Brasil. Tá? Ela pode estar aqui no Brasil. Só os papéis que devem estar no exterior.
Muito bem. Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem e o senhor é a pessoa certa para responder. Tem uma outra pergunta aqui que eu já fiz também, mas o senhor tem uma visão diferenciada e eu queria repetir para ouvir a resposta do senhor. A regulamentação das moedas digitais, na visão do senhor, como que funciona isso? Nós tivemos agora, nesse último ano, uma audiência pública, né, tá, que teve a intenção de coletar informações, né, para efetivamente iniciar um processo de regulamentação diferenciado, né? Eu até concordo, porque eu acho que o ativo digital é uma nova classe, né, de ativos e deverá ser tratado como tal, né? O que vai permitir a sua circulação dentro de um mundo globalizado. Veja que nós estamos num ambiente muito inóspito, porque dentro da rede virtual, né, você dificilmente tem grandes controles, né? Então eu acredito que a opção do Estado vai ser na aquisição e liquidação, né? Então provavelmente as corretoras deverão ser regulamentadas para essa finalidade e a elas caberá a obrigação de informar ao Estado a cada uma das operações que forem realizadas. Isso leva um tempo ainda, doutor? Sim, eu acho que em termos de tecnologia é bastante rápido, né? A verdade é que temos que encontrar um caminho que flexibilize o suficiente para que a gente não entre na mesma ordem dos ativos normais, né? O que vai impedir que o Brasil tenha movimentações significativas de volumes, né? A verdade é que por esse tipo de atividade com os criptoativos, né, ser permissível a qualquer um e a qualquer tempo, bastando ter energia elétrica e internet, eu acredito que o Estado deva buscar uma situação de flexibilização para que ele possa efetivamente ter acesso às informações. Porque se fizer de forma diferente, a possibilidade de manutenção do anonimato desde a fase do mundo dos vivos, né, vai ser tão forte que ele vai perder o controle. Então é muito mais fácil ele flexibilizar e ter controle do que ele criar caminhos aí que permitam a manutenção da atividade de forma não regular. Bom, 2019 começando, como é que está a expectativa para esse ano nesse mercado? Eu acho que assim, vamos falar de 2018. Eu acho que 2018 quem sobreviveu é vencedor, né? Então, de outra ponta, 2019 vem iniciando com muita alegria, né? As pessoas estão com expectativas muito positivas. Eu acho que a tendência nesse campo, né, dos criptoativos deve ficar cada vez mais forte, mais intensa, mais clara, né, para as pessoas. Nossa obrigação como operadores dentro dessa área é de promover a inclusão, a informação, desde as idades mais tenras, né, até aqueles que estão já próximos da minha idade, né, que para nós que somos os mais velhos, nós temos muita dificuldade de entendimento, né? Por que não se copia e cola, né, o Bitcoin, né? E cria-se de fazer 10 mil, né? Então entender a blockchain, entender o aspecto da tecnologia, tá? E é muito fácil, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Pelo contrário. E acho que é um caminho sem volta. A tendência, eu imagino, sem querer fazer às vezes de analistas de mercado, né? Mas eu acredito que os criptoativos deverão permanecer aqueles que realmente se alicerçarem. Outros novos vão acontecer, mas deverão estar vinculados a nichos específicos. E acredito que cada vez menos haverá grandes volatilidades. Então serão ativos que vão
começar a ser usados efetivamente com o objetivo em que foi criado, né? Tá? De permitir que pessoas que não tinham a possibilidade de gerar informações, lucros, satisfações, possam fazer em qualquer parte do mundo, independente da casta, da cor, do clero, enfim, a qualquer um, né, indistintamente. Então, depois de tudo que o senhor falou, vamos ter um ano bom para as criptomoedas. Ah, com certeza. E para todos nós, né? Maravilha. Agora eu queria fazer uma pergunta, que eu estou colecionando isso desde a primeira entrevista com o Rossello. Daqui 10 anos, só aposta um palpite aí para o Bitcoin, o valor do Bitcoin? Veja, como qualquer tipo de bem que é escasso, né? A tendência dele de quanto mais pessoas o usem, mais ele vai crescer de preço, né? Então, eu acho que é uma tendência natural e matemática, né? Então, mas você quer o que? Um valor? Um valor, vamos chutar um valor. 10 anos? Daqui 10 anos. Bom, eu fico tranquilo que eu já não vou estar aqui mais para Que poder... isso? Vai estar assim, ó, tá registrado, daqui 10 anos vamos voltar a gravar e ele vai estar aqui com certeza. Eu imagino que deva estar por volta dos $100 mil a unidade. Amém, Jesus. E essa, na verdade, eu acredito que seja a visão do mercado, porque o que o senhor falou da escassez, a escassez é muito importante para um produto, ou para um serviço, ou para uma moeda, seja lá o que for. E o Bitcoin tem isso. Até isso foi muito bem programado, a escassez dele, que traz essa valorização. Bom, eu queria agradecer aqui ao Dr. Otávio, que abriu um espaço enorme na agenda. Queria parabenizar a TrexBit, porque igual o senhor falou, quem sobreviveu a 2018 foi um campeão, e vocês, além de sobreviver, inovaram muito e já começaram o ano inovando. Toda hora que a gente está lá no grupo, aparece TrexBit de novo, outra novidade, então isso é muito bom, mostra o total profissionalismo, a base que está por trás disso. Então, quero parabenizar o senhor, o Sancler, todo o time da TrexBit e agradecer por ter nos recebido aqui no escritório do senhor. Foi um prazer estar aqui. Hoje eu estava aqui com o Fernando ouvindo o senhor. Na verdade, a gente teve uma aula aqui, então muito obrigado. E para finalizar, eu queria que o senhor mandasse um recado para quem está nos ouvindo, para quem já conhece o Bitcoin, para quem não conhece, para quem está conhecendo nesse momento. Então, queria que o senhor mandasse um recado para o pessoal. Antes disso, eu queria agradecer a você, ao Fernando, ao Webitcoin também. Parabéns para vocês também. Obrigado. Cada vez mais preocupados aí com as informações, bastante conteúdo. Isso daí nos deixa sempre muito honrados de saberem que vocês nos olham aqui também todos os dias. Sim, com né? certeza, é um prazer estar aqui. Bem, aos ouvintes, primeiro eu desejo um excelente 2019 com muita paz, saúde, prosperidade. Àqueles que já são pais, né? Mostrem aos seus filhos esse novo caminho, porque será inevitável. Tá? Como eu, quando criança, papai falava, tem que aprender inglês para poder ser alguma coisa. Né? Tá? Hoje tem que ter informações sobre os criptoativos. Tá? É inevitável. Aqueles mais velhos, não recuem, comecem a entender do que se trata. Tá? Quem faz investimento, pegue uma pequena fração e faça também com os criptoativos, vai se surpreender. Tá? Além de ter umas possibilidades muito boas, né, de resultado, é extremamente divertido. Né? Você poder começar a ter contato com seus filhos e seus netos, né, em igualdade, coisa que não se acontecia antigamente. Então, vale a pena. Tá? E aos demais, comecem a se informar, se incluam nesse mundo, tá? Porque é um caminho sem volta. Maravilha, doutor. Muito obrigado, obrigado mesmo. Estamos aqui sempre à disposição. Precisou, é só chamar que a gente vem aqui. Tá bom? Obrigado igualmente. Pessoal, essa foi mais uma entrevista aqui pelo Webitcoin. Obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu.